novamente. Então, só para ficar claro, rodar os scripts, né, as linhas de código que estão aqui dentro desses arquivos é o exercício que vocês vão ter que estar realizando aí para a gente, durante a aula, estar tentando tirar as dúvidas de o que ocorreu, como é que não ocorreu, como é que cada um está sendo aplicado, tá? Então tem várias das funcionalidades aqui, basicamente a gente vai estar passando nas mais genéricas aqui, mas depois as dúvidas a gente pode estar trabalhando ou focando durante a aula, tá? Então basicamente você pode criar grafos específicos, então você tem diferentes maneiras de criar o gráfico propriamente dito, e aí uma delas é você definir o graph e os edges, o número de nós que você quer, que você tem, se ele é direcionado ou não é direcionado. Então basicamente você vai dar aqui um rede, vai plotar essa rede, então você criou um gráfico com 3 nós, e as linhas entre esses nós, e ele está dizendo que ele não é direcionado. Aí ele vai perguntar qual que é a classe. Então essa classe é a estrutura do dado, da mesma forma que a gente falou qual que é o class daqueles objetos que são vetores, que são matrizes, que são listas e afins. Então você tem um objeto classe iGraph, que é o objeto que é trabalhado dentro do pacote iGraph. É um objeto de redes e depois você pode exportar esse arquivo ou importar outros arquivos para esse formato aí. Se você quiser ver o arquivo propriamente dito, assim como se você quiser ver a estrutura de algum outro tipo de dado, simplesmente você chama o dado, que é G1, grafo 1, e ele traz aqui para você. Não tem esse grafo, que é um grafo undirected, não direcionado, com 3 nós e 3 linhas, e essas aqui são as linhas deles, do 1 para o 2, do 2 para o 3 e 1 para o 3, que é o que foi definido aqui. Então o que ele vai trazendo aqui é uma série de formas de você criar gráficos, né? Então esse aqui é um outro gráfico, ele pede para plotar, então é um gráfico com 10 nós, mas você só tem 3 linhas entre eles, os outros eles ficam sem as linhas e ele vai mostrando essa informação. Então aqui agora é um gráfico direcionado com 10 linhas, ou com 10 nós e 3 linhas, né? Você pode fazer um gráfico com nomes também, certo? E aí você vai plotar, e aí você tem o John, o Jill e assim por diante, né? Então ele vai fazendo esse link entre eles, né? Então ele automaticamente vai montando. Então ele vai trazendo essa série de grafos, como você cria esses grafos e como é que você faz a visualização deles, tá? Outra forma de você plotar os gráficos é plotar utilizando ele chama de Graph from Literal. Você escrever diretamente o que tem no grafo. Então se você fizer a plotagem aqui, basicamente ele está A com B e B para o C. Então ele escreveu A para o B e B para o C. Aqui ele fez um grafo direcionado, porque tem esse maisinho aqui. Então na verdade A para B direcionado e B para C e C para B direcionado, né? Aqui direcionado de todos para todos. Então você tem aqui A para B e para C, certo? E outro formato aqui. Então se você for explorando todos os formatos que eles têm aqui, você vai vendo uma série de maneiras de você conseguir visualizar esses dados ou escrever esse arquivo, né? Dos formatos mais simples ou formatos mais complexos aí. A forma de você acessar o dado especificamente, se você quiser acessar o gráfico específico, né? Aqui a gente, não sei se fez o G4, mas vamos fazer aqui só para ter certeza, que a gente não vai perder ele. Se eu quiser ver só o arquivo pronto, né? Se eu botar aqui G4, por exemplo, ele traz essas informações, né? Direcionado, tem um nome, 7 nós e 4 linhas, mas se eu quiser ver somente as linhas, eu vou botar o Ezinho na frente. Então G4 ele mostra todos os edges, né, todas as linhas que tem, e o VG4 ele vai matar todos os nós que existem, tá? E aí você tem uma série de formas de manipular os dados, como é que você vai conseguir visualizar, né? Aqui ele mostra, por exemplo, no formato de matriz adjacente, provavelmente foi o que vocês viram aí na primeira disciplina com o professor Charles, né? Então você tem uma série de formas de visualizar e entender os dados, e o mais importante são os atributos, né? Que vocês lembram que vocês têm os nós e as linhas, e no que diz respeito aos nós, você tem diferentes atributos que são os elementos que estão relacionados a cada um desses nós. Então, como é que é o atributo nome? Então a gente tem dentro do vetor, que é o vértice, né? Não é vetor, vértice. Aí você tem a rede, que é o G4, e esse atributo que é o nome. Então o atributo nome, ele tem todos os nomes que estão aqui relacionados. Ele tem o gender, né? Você pode dizer que tem o tipo, né, que é um atributo relacionado, e o weight, que é outro atributo relacionado com coisa. Então se eu quiser saber quais são os atributos de linha,
ele tem aqui tanto o type quanto o weight, que acabou de ser colocado aqui como novos atributos. Quais são os atributos do vértice, é o sexo, né? Quais são os atributos do grafo, é o nome. Então, esses aqui são atributos que estão relacionados tanto ao grafo em si, quanto às linhas, quanto aos nomes. Então, você pode estar adicionando vários atributos para cada um desses elementos aí. Então, ele vai mostrando aqui várias formas de você visualizar, de você criar os grafos, o que você tem, o que é simplificar, o que não é, e como é que você faz essa organização, tá? Então, é muito importante passar por todos esses elementos e ter certeza que está ficando claro como é que você faz essa organização, tá? Bem, eu acho que é isso por isso. A gente vai fazer um outro áudio, videozinho.